Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Giovanni de Oliveira, sou professor de Educação Física do Colégio Batista Windermere. Estamos aqui para mais uma aula com vocês, ok? Hoje nós vamos falar sobre as Olimpíadas, sobre a segunda parte do projeto, tá? Eu vou passar para vocês 7 curiosidades sobre Olimpíadas. E aqui embaixo eu vou deixar o questionário para vocês responderem a segunda parte do projeto, que vale também um ponto. Beleza? Então vamos lá. Curiosidade número 1. Na época que foi criadas as Olimpíadas duravam em torno de 5 a 6 meses. Diferente de hoje em dia, que dura mais ou menos em torno de um mês só. Beleza? 2. As mulheres só foram autorizadas a participarem dos Jogos Olímpicos a partir de 1900. Então, até 1900, só homens participavam dos Jogos Olímpicos. Você sabe o que significa aqueles anéis da bandeira dos Jogos Olímpicos? Então, aqueles anéis foram projetados pelo cofundador dos Jogos Olímpicos modernos, Barão Pierre de Coubertin. Aqueles anéis significam os continentes. Curiosidade número 4. As cores dos anéis, elas foram escolhidas porque cada nação tem pelo menos uma daquelas cores em sua bandeira, que é amarelo, verde, vermelho, azul, preto e o fundo branco. Curiosidade número 5. Os Jogos Olímpicos, eles já foram sediados em 23 países diferentes, tá? Isso na era moderna, porque antigamente só era sediado na Grécia. Curiosidade número 7. Nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, o Brasil conseguiu sua melhor colocação, sua melhor participação nos Jogos Olímpicos, que ficou em 13º lugar. Foram 7 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata e 6 medalhas de bronze. Então foi uma ótima Olimpíada para o Brasil, tendo em vista que a melhor colocação tinha sido em 1920 e que tinha ficado em 15ª colocação. Então o Brasil tem melhorado suas colocações com o decorrer do tempo. Poderia ter sido melhor, porém já foi meio que satisfatória essa posição do Brasil. De acordo com os registros históricos, os primeiros Jogos Olímpicos devem ter acontecido por volta de 776 a.C. na cidade de Olímpia, para quem não sabe, isso fica na Grécia, e tinham o costume de se repetir a cada 4 anos. Na real, tudo isso começou como um ritual religioso para os deuses do Olimpo, mais especificamente para Zeus, que era o deus do céu, do raio, da lei, da justiça e da ordem, o rei dos deuses do Olimpo. O objetivo era mostrar as capacidades físicas e a evolução do homem para os deuses, para que assim pudessem ser reconhecidos pelos seus méritos. O que tinha tudo a ver com o período homérico da história da Grécia, que foi bem o período do começo do antropocentrismo, o período em que Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia, o período da valorização do homem perante os deuses, da valorização da razão. Até porque se o homem não fosse importante, por que fazer um torneio só para mostrar as capacidades dele? Mas no fundo não era só um rito religioso que rolava, o evento tinha uma boa carga de política nele. Nessa época, em 776 a.C., os gregos estavam começando a viver o que a gente chamou depois de período arcaico. Eles estavam saindo desse período homérico que eu acabei de falar para vocês e entrando numa nova fase marcada justamente pelo surgimento dos primeiros aglomerados urbanos altamente organizados. E junto com eles, as cidades-estado. Todo aquele lance de Atenas e Esparta que a gente já explicou, inclusive em um vídeo aqui do Revisão. E foi bem nessa época que as diferenças no mundo grego começaram a ficar cada vez mais evidentes. E com as diferenças à flor da pele, sabe o que vem? Sabe o que vem? Sabe o que vem? Guerra. É isso que vem. Então os Jogos Olímpicos também surgiram com o intuito de promover interações pacíficas entre as regiões da Grécia. Por exemplo, tradicionalmente qualquer conflito bélico era interrompido durante a duração dos Jogos. Da hora isso, né? Só que não vai pensar que todo mundo dava as mãos e ficava cantando em volta de uma fogueira durante os Jogos. Na maioria das vezes o conflito ainda
continuava. O que mudava mesmo era o lugar, ou a forma de combate. E ó, vou falar, rolava treta pra caramba nos Jogos Olímpicos. E se você reparar hoje em dia nos Jogos Olímpicos modernos, é a mesma coisa. Todas as nações lutando pra ver quem é superior. Não é à toa que Hitler literalmente ignorou um atleta americano que não por acaso era negro no primeiro dia dos Jogos de 1936. Logo antes do cara ser condecorado com ouro olímpico, Hitler saiu do estádio. Acho que pro coração de um nazista era demais ver um negro ganhando um ouro e provando que era superior que os alemães. Mas enfim, vamos voltar pro tempo em que tudo isso era cheio de magias, poesias e superstições. Ou não. Quando os Jogos Olímpicos começaram, apenas uma prova era disputada, a corrida de 170 metros. Só que em 708 a.C. as coisas mudaram e o evento passou a incluir outras modalidades. E posteriormente ele também começou a ser disputado em intervalo de tempo maior, porque antes era um dia só, depois foi para 3 dias e depois para 5 dias. Com o tempo chegaram a incluir o pentathlon, que era a corrida, o lançamento de javelin, que é tipo uma lança pequena, o lançamento de disco, o salto em distância e a luta. O boxe, sim, eles lutavam boxe. O pancration, que era tipo um MMA, uma outra categoria de luta que era parecido meio com uma mistura de judô com jiu-jitsu, corridas de cavalos e corridas de biga. Aliás, a primeira mulher a ganhar uma prova nas Olimpíadas foi Quinisca de Esparta, filha do rei Arquidamos. Ela ganhou em 2 jogos consecutivos a corrida de bigas com 4 cavalos e calou a boca de todo mundo 2 vezes. Eles também incluíram mais 3 tipos de corrida. Uma de 200 metros rasos, outra de 400 metros rasos e uma última que variava de 1.400 metros a 4.800 metros rasos. E por último, eles também incluíram provas de lançamentos de disco e saltos. Os Jogos Olímpicos foram realizados por quase 12 séculos, o que dá mais ou menos 1.200 anos de tradição. Até que em 393 d.C., o imperador romano Teodósio I decretou que esse festival pagão deveria acabar. E sabe por que ele fez isso? Porque agora o Império Romano tinha virado cristão e as Olimpíadas eram realizadas em honra às divindades do Olimpo. Ou seja, miou a brincadeira. Ó, pra quem tiver interessado em como o Império Romano também virou cristão, o Revisão já fez um vídeo sobre isso. Séculos depois, inspirado nesses jogos que aconteceram na Grécia Antiga, um francês chamado Pierre de Coubertin fundou em 1894 o Comitê Olímpico Internacional, com o objetivo de organizar um evento de proporções globais. Depois de um hiato de 1.500 anos, os Jogos Olímpicos voltaram à vida em 1896 na cidade de Atenas. Mas isso já é assunto para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês principalmente tenham aprendido com essas sete curiosidades que eu passei para vocês, tá? Não se esqueçam de fazer a atividade aqui embaixo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, precisarem ver outro vídeo, se inscreva no canal, ou então vai lá no canal e pesquisa. O canal é Gigio2718, então vocês pesquisando, vocês vão ver todos esses vídeos de educação física, ok? Espero que vocês estejam se cuidando, que daqui a pouco nós vamos ter a nossa aula prática. Falou!